10 de junho, Dia de Portugal. Melhor maneira de celebrar isso? Vamos falar dos Tugas na Fórmula 1. Como é que estás, Miguel? Podia estar melhor, mas pronto, é a vida, não é? A vida é assim. É feita de altos e baixos, são uns dias melhor, outros dias pior. Outros dias na mesma. Mas pronto, vamos falar de Tugas na Fórmula 1. Sim. Vamos dar a conhecer o nosso pequeno povo numa modalidade tão grande como é a Fórmula 1. É verdade. Diga-se de passagem que o povo é pequeno, a amostra também é pequena, mas a qualidade estava lá. E pode ser que um dia volte. Pode ser que um dia volte. A sorte é que não estava, mas não estava com eles, mas pronto. É assim. Mas olha, vamos, não me dê já spoiler dos moços de quem vamos falar. Alguns já não estão entre nós, mas pronto. Pois. Pá, vamos começar aqui com um senhor que tem uma alcunha e tudo. O Mário Araújo Cabral, o senhor Nisha Cabral. Verdade. Faleceu em 2020, paz à sua alma. Exatamente. E foi o primeiro português a representar esta pequena nação à beira-mar plantada na Fórmula 1. É verdade. Quem estava atento aos nossos episódios sabe que já falámos dele. Nós já nos cruzámos com ele algures. Quem não sabe... Vai ver todos, que nós agora também não dizemos em que episódio é que foi. Vão ter que ver todos. É ir procurar. Sim, e logo começou bem Nisha Cabral, porque começou em casa, não é? Décimo lugar. Há melhor sítio para te estreares. Ainda por cima começou na cidade dele, porque ele é da Sedufeita, no Porto, e o Grande Prémio de Portugal, que ele participou em 59, que foi o primeiro ano que ele entrou, foi no circuito da Boa Vista. Exatamente. Calma, é errado. Não, Monsanto. Foi Monsanto. Ai, que já foi sim, senhor. Ai, valha-me Nossa Senhora. Não, calma. Não, eu tenho isso aqui. Não, depois no ano a seguir, sim. Já foi no traçado Boa Vista. Mas... Sim, é verdade. A seguir primeiro foi Monsanto. Foi Monsanto e ficou assim em 10º lugar. Sim, é verdade. Um grande prémio que, portanto, não foi de boa memória para Jack Brabham, porque engalfinharam-se os dois, porque reza a lenda que o Jack Brabham vinha na disputa de posição com o Nisha Cabral e, entretanto, o Nisha viu que o Jack vinha mais rápido e chegou-se para a esquerda, chegou-se para a direita. E ao chegar-se para a direita, dava-lhe a esquerda e o Jack Brabham disse: então vou para a direita, porque achava que o Nisha ia para a esquerda. Pronto, engalfinharam-se. O Jack não acaba a corrida, o Nisha acaba no honroso 10º lugar. Hoje em dia já iria pontuar. Exatamente, o Jack Brabham que descreve essa corrida como tendo sido destruída por um, e passo a citar, very dangerous local boy. Mas onde é que nós já vimos isto? Ainda há tão pouco tempo. 2 tipos que se espetam e um carro que vai com os cães, porque um está à direita, o outro não sabe que ele está e mete-se também. Pois... Olha que não foi assim. Às vezes lá acontece, não é? É assim umas coisas. Um bocado chatas. Aparentemente às vezes parece que não há espaço para todos. Sim. A Nisha Cabral seria esta efetivamente a única corrida de Fórmula 1 que acabaria. Ele que não era piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro. Havia naquela altura muita gente que não era piloto de Fórmula 1 a tempo inteiro. Ele que faz 5 corridas. Portugal, o Grande Prémio de Portugal, ele efetivamente acaba em 59. Depois Exatamente. Não acabou o de 60, no circuito da Boa Vista. Não se qualificou para o Grande Prémio de Itália em 63 e não acabou o Grande Prémio de 63 da Alemanha. Duas corridas, lá está, que não lhe correram bem. 2 fins de semana que não lhe correram bem. E a sua última tentativa na Fórmula 1 depois foi o Grande Prémio de Itália em 64, do qual também se retirou, pronto.
lá está. Ele No antigamente é que era bom. Pronto, mas ele basicamente, reza a história, é ter mais sorte nas provas extra-campeonato, aquelas que não contam para nada, não é? Pois. Foi num quarto lugar em 1961. Obviamente que é um quarto lugar, mas também diga-se de passagem que na altura não corria todo o armamento pesado da Fórmula 1. Agora dizias, é um quarto lugar de 4 pilotos. Não é. Era um bocadinho mais do que 4 pilotos. Pronto. Então o homem lá já pelo menos conseguiu. Sim, estreou-se, meteu o país no mapa. É isso. Lá está, tem todo o mérito, independentemente dos resultados. O país é pequeno, em 59, quando foi a primeira vez, ainda vivíamos debaixo da ditadura. Acho que tem que ser um feito assinalável. É sim, senhor, acho que sim. Nem que seja para abrir portas a gerações seguintes de acreditarem que, olha, estamos aqui num país pequeno, mas há a possibilidade de se chegar lá com dedicação, com esforço, alguém também apostar neles e tudo. É verdade. O Nisha, que depois viria continuar a carreira na Fórmula 2, mas em 65 teve um acidente muito grave, com diversas fraturas. Foi parar a meio de umas silvas, salvo erro, 17 ou 18 fraturas, no Grande Prémio de Fórmula 2 em Rouen-le-Essart, na França, e isso levou a que ele tivesse quase 3 anos de ausência das corridas. Foi uma recuperação, ainda por cima naquele tempo a medicina não é o que é hoje. Sim. Foi uma recuperação muito morosa. Muito longa e depois dolorosa, exatamente. Ele depois viria voltar-se-ia para as corridas de carros desportivos, já fora dos monolugares, ocasionalmente, uma vez por outra, uma corrida de Fórmula 2, e acabou por se retirar em 75. Nisha Cabral abandonou-nos em agosto de 2020, e lá está, o seu legado é notável, principalmente num país como o nosso. Fazer o que ele fez no tempo em que era, acho que só pode ser de saudar. Olha, e podes também agradecer a lesão que ele teve, né? Há aquela malta que hoje em dia diz: não pude ser futebolista porque cai o meu joelho. O homem aparentemente dedicava-se mesmo à ginástica. É verdade. Teve uma lesão no pé e olha... Até foi o seu primeiro desporto, a sua primeira modalidade. Foi em que ganhámos o primeiro piloto de Fórmula 1 português. Foi graças a uma lesão num pé que o impossibilitou de... sim, a ginástica como opção número 1. Consta, e dizem as boas línguas, que ele efetivamente era bom ginasta e que poderia, efetivamente, continuando a carreira, tinha condições e potencial para chegar aos Jogos Olímpicos. Por isso, olha, se calhar perdemos um ótimo ginasta, mas ganhamos uma lenda do desporto automóvel português. Exato, é assim, ganhamos de qualquer forma alguma coisa. Então, e o segundo? O segundo Pedro foi passado uns anos. Chaves. O nosso caríssimo Pedro Matos Chaves, que ainda levou um tempo para Portugal voltar a ter um português na alta roda das corridas monoposto. Foi em 1991. Exatamente. Se Nisha Cabral acabou em 64, teríamos que esperar até 91 para ter um português na alta roda. Lá está, mais uma vez tivemos azar, mas já houve uma evolução, porque o Nisha Cabral era em part-time, ao menos o Pedro Matos Chaves já era a full-time, já era piloto a full-time. Não que tenha feito algo com um grande prémio mesmo, apesar de ter andado neles todos, salvo seja, enquanto lá esteve, tentou ir a todos. Sim, essas declarações que estás a fazer, estás a prestar, podem ser enigmáticas para quem não sabe, para quem não conhece o que era a Fórmula 1 na altura, em 91, mas em 91 havia, podemos dizer, pilotos a mais e equipas a mais. E então havia um sistema de pré-qualificação em que 4 a 8 pilotos normalmente lutavam na sexta-feira por ter um lugar na qualificação de sábado. E pronto, o que é que aconteceu com Pedro Matos Chaves? Eu vou-te deixar adivinhar. Ora, das 13 vezes que tentou, das 13 vezes falhou.
não passou da pré-qualificação. Uma marca, infelizmente, muito triste. É verdade. E que faz companhia ao italiano Cláudio Langes, que em 1990 fez isso em 14. Mas sabes, e isto pode levar a algum escárnio pela audiência sobre o registro do Pedro Matos Chaves. Efetivamente o carro era muito fraco. Exato. Era fraco ao ponto... É preciso o contexto. Sim, ele conduzia um Coloni. E a Coloni esteve na Fórmula 1 entre 87 e 91. A Coloni nunca pontuou e só acabou 4 corridas. Em 88, o Pedro Matos Chaves esteve lá em 91. Foi o último ano. Tá. Nenhuma vez em 91 a Coloni conseguiu pré-qualificar-se, nem em 91, nem em 90, porque a última corrida que a Coloni participou foi o Grande Prémio de Portugal no Estoril em 89. Ou seja, o Pedro Matos Chaves não se pré-qualificar não era dali. Não, tanto que tens mais uma questão que reforça isso, que é, se o problema fosse o Pedro Matos, então que eu ia substituir teria feito alguma coisa, mas a verdade é o Pedro Matos, à 13ª tentativa, que coincidiu ser o Grande Prémio de Portugal, decidiu abandonar não só a equipa, mas também a modalidade. Foi então substituído pelo japonês Naoki Hattori, que só veio na 15ª e a 16ª corrida, ou seja, a 14ª a Coloni nem sequer teve lá ninguém, pelo menos não aparece lá na tabela. Ninguém, quer dizer, desses dois. Sim, não entrou no Grande Prémio. O substituto não entrou para essa corrida, veio só na seguinte. Foi no Japão e na Austrália e teve exatamente o mesmo resultado que o antecessor. Não se pré-qualificou sequer. A Coloni, que seria, passando o exagero, defunta no final dessa época. Lá está, é um tempo que um dia teremos que revisitar, porque é um tempo absolutamente... as equipas eram pequenas demais, talvez, mas era um tempo absolutamente épico, o tempo das pré-qualificações, onde havia certas equipas que qualificarem-se era a vitória e podiam acabar um Grande Prémio o último porque estava garantido, a festa estava garantida. É basicamente, a malta hoje em dia acha que a Alpine tem um trator e a Alpine ao lado daqueles carros ia fazer uma figura do caraças. Sim, a Alpine, a Asa, a Williams, a própria Stake Sauber, Alfa Romeo, Kik, F1 Team. Hoje em dia, equipas destas, comparado com o que já tivemos, é um luxo absoluto. Nenhuma destas equipas que temos hoje em dia acaba a 5, 6, 7 voltas do líder. Acabar a 2, como aconteceu no Mónaco, é uma coisa que já não acontecia há alguns anos. Mas pronto, antigamente é que era bom. Temos mesmo que arranjar um separador para isso, porque... Sim. Pedro Matos Chaves, completando, depois teve uma carreira antes da Fórmula 1 e depois na Fórmula 1, principalmente na Fórmula 3, na Fórmula 3000 Internacional, com alguns resultados, digamos, modestos. Tem um 4º lugar em 90, no Grande Prémio em Brands Hatch, no Reino Unido. Ele depois ainda fez outro tipo de corridas, esteve nas 24 horas de Le Mans em 2002, com outro português, Miguel Ramos, e com o Gavin Pickering, e em 2003, em 2002 e em 2003, sempre já na classe de GTS, que é os carros, não sei que se pode dizer assim, mais de estrada que correm nas 24 horas de Le Mans. Correu também nos rallies, principalmente no Rally de Portugal em 93, 98, 99, 2000 e 2001. E esteve em 96, tendo ficado em 2º lugar à geral, no Campeonato Espanhol de Carros de Turismo, uma espécie, para quem conhece, de DTM espanhol, com pódios e com vitórias. Por isso, lá está, Pedro Matos Chaves efetivamente era mais um bom piloto português, que não teve sorte. Aliás, ele em 90, antes da Fórmula 1, ele é campeão britânico de Fórmula 3000, por isso, lá está, não era nenhum cepo que pagou para estar ali. As circunstâncias é que não estiveram a favor dele na Fórmula 1. Sim. Por isso, não... Lá está. O país era pequeno, os recursos não eram muitos, e não deu para mais.
não deu. Ele ainda tentou em 92 voltar, salvo erro, mas o dinheiro do patrocínio chegou tarde demais e teve que, diz o outro, teve que abandonar. Foi preterido em prol de outro piloto. Mas pronto, honra aqui a Pedro Matos Chaves, que felizmente ainda não nos deixou, só tem 59 anos. É um jovem, digamos assim. Também, lá está, acho que tem um legado que merece destaque. Deixou as corridas, digamos assim, em 2006. Ainda foi chefe de equipa de 2 equipas de A1, que era uma espécie de Fórmula 1 dos países, uma ideia peregrina que apareceu ali em 2006. Primeiro foi chefe da Team Líbano, depois veio para a Team Portugal, e foi agente da carreira do filho David, mas lá está, agora já muito esporadicamente, uma vez por outra, faz uma aparição nas corridas, mas já muito distante. E também precisa de descanso, teve uma carreira recheada, está no direito dele. É isso. Vamos ao terceiro. Vamos. E é um nome que foi pedido por várias famílias. Vamos fingir que foi por várias, mas pelo menos por uma família, e que foi o motivo deste episódio. Sim. Pedro Lamy! É verdade. Grande Pedro Lamy. Que também já falámos uma vez dele. Sim. Não foi num episódio tão bom, mas... Exatamente. Não, esperem, atenção, vamos corrigir. O episódio foi super bom, porque aqui no Eu Go só fazemos bons episódios. O tema é que era mais triste, tá bom? Mas o episódio, ó. Sim. Top. Como sempre. Lamy. O Alenquerense. Quase meu vizinho aqui. Quer dizer, daqui para Alenquer são 20 km. Ele que é ainda um bocadinho mais longe. Ele é do Concelho de Alenquer, mas é da Marciana. E pode-se dizer que foi então, a nível de Portugal, o degrau acima em relação ao que já tinha acontecido com o Nisha e com o Pedro Matos Chaves. Sim. Olha, eu sinto-me honrada porque foi o primeiro português a pontuar e foi no ano em que eu nasci. O homem pontuou em 95, fez um 6º lugar na Austrália, a 12 de novembro. E só por curiosidade, Damon Hill foi o vencedor desse grande prémio na Austrália. Só assim, deixar aqui. Portanto, ele é o primeiro português a pontuar, só isso, é logo histórico. E teoricamente, não é? Já falámos aqui de 2, portanto, ele é o terceiro português do qual estamos a falar, mas na realidade é o segundo a disputar um grande prémio, não é? Porque, como falámos do Pedro anterior, nunca chegou a disputar um grande prémio, portanto, na realidade, Lamy é o terceiro português presente na modalidade, mas o segundo a realmente correr num grande prémio. Ao domingo. Exatamente. Sim. O Pedro Lamy que chegou à Fórmula 1 e esse passo foi visto um bocado como digamos assim, uma ascensão natural, porque os portugueses que na altura puderam testemunhar sabiam que o Pedro Lamy era realmente bom piloto. Ele foi campeão de Fórmula 3 alemã, com várias vitórias até e com muitos pódios, em 92. Depois em 93 foi campeão da Fórmula Internacional 3000, a mesma que o Pedro Matos Chaves tinha corrido. Ele foi vice-campeão, ficou em segundo lugar. Ou seja, já poderíamos ver aqui que, está-se a compor, como se diria na pré-época sobre o Sporting de Braga, estava-se a cozinhar. E em 93 ele corre a Fórmula 3000 Internacional e dá o salto para a Fórmula 1 em 93 para a Team Lotus. A Team Lotus que tinha dado o primeiro carro mais competitivo a Ayrton Senna, alguns anos antes, cerca de 10 anos antes. A Team Lotus que procurava aqui, já numa fase descendente da sua existência, alguma vivacidade, dar algum ar da sua graça. E o que é facto é que em 93 ele ainda faz 4 corridas pelo Team Lotus, acaba 2, retira-se nas outras 2, estreia-se com 11º lugar no Grande Prémio de Itália, a seguir retira-se no Estoril,
depois um 13º lugar no Japão e retira-se na Austrália. E como a Lotus até gostou, disse-lhe: calma, tu ficas aqui para o ano. E ficou. Em 94 lá estava Pedro Lamy, que, digamos, até começou bem. Nas primeiras 4 corridas não pontuou, mas tem um 10º lugar no Brasil, tem um 8º lugar no Grande Prémio do Pacífico, que foi corrido no Japão, retirou-se no Grande Prémio de São Marino em 94. Foi aquele que falámos, fatídico. Exatamente. O acidente dele precede o acidente do Ayrton Senna, ou seja, foi a primeira bandeira vermelha da corrida, foi, salvo erro, a primeira foi à conta de Pedro Lamy. Não foi logo no início da corrida, da outra vez quando falámos lá Sim. Está, no episódio do Ayrton, aquilo foi ali logo no iniciozinho. Foi um acidente que... Foi entre ele e o Leto. Sim, o JJ Leto. Foi um acidente que aparatoso e que se calhar, posso estar a ser exagerado, mas podia ter vitimado, em vez de 2 pessoas neste fim de semana, podia ter vitimado mais. Acabou por correr bem, mas o acidente é aparatoso. E só para concluir, em 94 ele acaba em 11º no Mónaco. O problema vem depois. Lesionou-se. E não foi uma lesão qualquer. Pois não. Vou-te deixar a ti a descrição da lesão. Foi no circuito de Silverstone, ele estava a fazer testes da Lotus e teve um acidente grave que lhe fraturou as pernas e o pulso. Ora, eu diria que um piloto sem isso não é piloto, pronto. E portanto ausentou-se o resto da temporada, de 94. Voltou em 95, já a meio da temporada, e por outra equipa. Foi exatamente a equipa pela qual pontuou, não é? 95 é o ano em que ele faz um ponto, e é pela belíssima Minardi. É verdade, essa lenda viva, já não tão viva dos asfaltos e das garagens. Pronto, sim. É isso, é um ponto. Ele ainda ficou mais um ano na Minardi, no entanto, Minardi já não lhe deu um carro espetacular e, portanto, ele acabou por abandonar a modalidade no final da época. Até porque ele pontua em 95, como tu disseste, no Grande Prémio da Austrália, foi o último campeonato. Exato. E foi o último ponto da Minardi em 95 até 99. E foi a última época a pontuar da melhor época, ou seja, a melhor sequência de sempre da Minardi foram 4 anos a pontuar: 91, 92, 93, 94 e 95. Em 95 fez um ponto e só voltou a pontuar em 99. Sendo que, se formos rigorosos com o que eram os regulamentos, há 2 anos em que a Minardi é considerada não classificada porque ficou fora do top 10. Por isso era agreste. A Minardi... Antigamente é que era bom. Pois, antigamente é que era bom. Mas ainda assim o carro era horrível, para ser simpático. Mas o Pedro Lamy tem muitas corridas que, embora nos últimos lugares, mas para chegares em primeiro tens que chegar, tem muitas corridas dentro do top 10, top 11, tem vários nonos lugares com a Minardi e vários 10º lugares. Lá está, não deixou mostrar o que sabia o Pedro Lamy, só que o carro e a equipa eram fracos. É o quê? Sejamos simpáticos. O Pedro Lamy saiu da Fórmula 1, ainda se achou que ele poderia voltar à Fórmula 1, mas um português para entrar já é difícil. Imagina para regressar. Dificilmente volta. Ele que depois foi fazer outras coisas, foi fazer outros campeonatos, correu o DTM, o campeonato alemão de turismos, e correu também em diversos anos, ali logo a seguir em 97 e até quase bem pouco tempo, 2019, ele correu as 24 horas de Le Mans e fez corridas de resistência. Ele que chegou inclusivamente a ganhar na categoria dos GTEs com um Corvette, chegou a ganhar as 24 horas de Le Mans dentro da sua categoria.
se bem que ele esteve também na categoria principal das 24 horas de Le Mans, os LMP1, 2 vezes que acabou em segundo à geral e por consequência segundo dentro da sua categoria. Lá está, correu nas 24 horas 97 a 19, também correu dentro do campeonato de GTs da FIA, foi campeão em 98 com um Chrysler Viper, com, digamos, 8 vitórias em 10 provas e o resto foram segundos lugares. Também não havia de ser nenhum nabo, obviamente, dá para ver, não é? Pedro Lamy teve uma carreira recheada de sucessos. Se calhar ele trocava alguns por um sucesso na Fórmula 1, mas ou se calhar não, porque acabou por ter uma carreira, digamos assim, interessante. Sim, e pronto, mesmo não tendo tido tal sucesso na Fórmula 1 que tu referes, o nome dele estará sempre na história, por ser o primeiro a pontuar. Sim, enquanto sim. Português, portanto, só isso já é qualquer coisa. E por exemplo, ainda na resistência, numa coisa que havia que era a Le Mans Series, ele competiu entre 2004 e 2011, ele foi campeão em 2004, 2006 e 2007. Outra vez, não poderia ser nenhum cepo, não é? Ainda correu depois mais tarde no que hoje é o WEC, que também foi campeão em 2017 da Aston Martin, campeão à geral do campeonato, ficou 2 vezes em terceiro, uma vez em segundo, correu algumas vezes, principalmente Daytona, correu o campeonato americano de resistência, vários anos, entre 14 e 20. Lá está, é o que eu dizia, parece que os pilotos portugueses foi sempre o melhor é o seguinte, e a seguir o outro ainda é melhor. E pronto, sabe-se lá quando virá o próximo. Vamos ter que esperar. Exatamente. Mas ainda temos mais um, só que antes disso, acho que é uma boa altura para irmos à boxe, não é? É verdade, vamos a isso. Box. Se estás a ver isto e ainda não deste like, se calhar está na altura, dares um like, um comentáriozinho, dizer-nos, sei lá, qual é o teu português preferido na Fórmula 1, se achas que em breve vamos ter outro ou não. Partilha com os teus amigos, subscreve o canal, junta-te à nossa fantasy de Fórmula 1, que o Miguel tem um tijolo para ti. Pois é. E para além disso, estão a falhar. Para além disso, se estás interessado em desenvolver os teus próprios conteúdos, aposta no Zencastr, tem todas as ferramentas que tu precisas e, se eu não me engano, o nosso o nosso grande editor, arranja tem um código qualquer que deve pôr aí algures. Para além disso, ainda contamos com o apoio do Fairplay, onde ainda podes ler artigos da minha pessoa, procuras por lá, Ruth Ribeiro, o Miguel ainda não se quis dedicar à escrita, e ainda do nosso editor Brás Assunção. Portanto, podes ler os nossos artigos lá, podes juntar-te ao Zencastr para fazer os teus vídeos e, olha, seres mais um neste mundo dos podcasts. E pronto, é isso. Acho que é tudo. E a paragem está feita, não é? Sim, então voltamos para a pista. Bora! Quem é o último Tuga? O último Tuga lá a ter andado é o já subejamente conhecido Tiago Vagaroso Monteiro. Vamos deixar marinar. Agora Tiago já disse Vagaroso Monteiro. da Costa Monteiro. Tiago Monteiro, que se calhar não, deve ser provavelmente o português de mais sucesso, estatisticamente na Fórmula 1. Tem 7 pontos, mas eu vou fazer aqui uma coisa ao contrário. Eu vou falar primeiro do segundo grande prémio em que ele pontuou, que eu quero deixar para o fim o melhor, o suminho todo disto. Então, ele pontuou 2 vezes, ele fez 7 pontos no total, sendo que a segunda vez que pontuou fez exatamente 1 ponto e foi na Bélgica. Ficou em 8º lugar, em 2005. Sim. Queres dizer alguma coisa sobre essa corrida? Essa corrida estive a revê-la há cerca de 2 anos e é muito engraçada, porque ele seguia em 10º e, salvo erro, 2 voltas do fim, se não me engano, o Fisichella e o Takuma Sato, que iam à frente dele, embrulharam-se e ele, está aqui o 8º lugar.
Que e pronto, limitou-se a levar o carro para casa e na altura era o último lugar em que se pontuava. Portanto... Sim, fez o que lhe competia. Para já acabou a corrida. É isso. Pronto. Aliás, Tiago Monteiro, que para quem não sabe, e esse recorde entretanto já foi batido, Tiago Monteiro durante muito tempo foi o melhor rookie de sempre da Fórmula 1, porque ele conseguiu o recorde de 15 corridas consecutivas a acabar. Na altura dele o recorde eram 7, salvo erro, e ele bateu largamente o recorde, 15 corridas para um rookie, era de louvar, sendo que ele de rookie, pela idade na altura, já tinha pouco, porque, se eu não me engano, o Tiago Monteiro chega à Fórmula 1 já com 28 anos, por isso, de jovem, e eu estou-nos a incluir aqui a nós os dois, de jovem já não tinha assim tanto, já estava na maturidade. E agora vamos àquela belíssima corrida. É verdade. Tem tanto de maravilhoso como de caótico. Maravilhoso para mim, que estou aqui e não paguei para ir ver a corrida. Por se eu tivesse pago para ver a corrida, não era maravilhoso. Então ele fez os outros 6 pontos aonde? Nos Estados Unidos. Ficou em terceiro. Em qual corrida? Indianápolis. E porquê que ele ficou em terceiro? Isso é uma coisa engraçada. Só 3 equipas é que correram. As únicas que não tinham pneus Michelin. Exatamente. Saudades desse tempo que eu era novo. Ganhou o Michael. Foi dobradinha da Ferrari. Sim. Schumacher, Barrichello em segundo. Tiago Monteiro em terceiro e o seu colega Narin Kartikan em quarto. E depois a dupla da Minardi. Salvo erro, primeiro o Patrick Fiazacker e depois o Christian Albers. Um belíssimo grande prémio que basicamente havia uma curva, a curva 13, sim, para os mais supersticiosos, se calhar é por isso. E a curva tinha uma coisa qualquer, que havia um pneu da Michelin de um lado específico do carro que não aguentava. E à vida. E a Michelin, olha, ainda tentou muitas coisas, mandou vir outros pneus que foram usados no Grande Prémio de Espanha, estavam na mesma coisa. Sugeriram pôr uma chicane e depois ia ser uma corrida extracampeonato, porque mudaram o traçado em cima da hora, não ia aprovação da FIA. Exato, não ia ser aprovado pela FIA. Depois ainda tentaram criar as paragens obrigatórias porque diziam que os pneus não aguentavam mais 10 voltas. Portanto, agora param todos a cada 10 voltas. Reduzir a velocidade da curva. Sim, sempre em bandeira amarela. Tentou isso. Tentaram muita coisa. Eu sugiro a gente um dia voltar aqui só para falar disso. Eu também acho que sim, porque eu acho que esta corrida é... sei lá, tem tanta coisa. Só não foi boa para quem a viu ao vivo. Sim. Os adeptos ficaram muito irritados porque os carros partiram todos para a volta para a Formation Lap, só que depois foram para a box e só 6 é que seguiram então outra vez para arrancar e fazer a corrida. Os adeptos não estavam a par desta confusão toda, houve todo tipo de manifestações, incluindo atirarem com coisas que tivessem à mão. É verdade. E pronto, no fim, correram 6 carros. Tiago Monteiro sacou o terceiro lugar. Foi a terceira vez na história da Fórmula 1 que não houve nenhum abandono dos pilotos que arrancaram desde o início. Assim também eu, com 6 carros. E recordo essa corrida ainda mais 2 coisas. A certa altura, Tiago Monteiro faz a volta mais rápida. A certa altura, esteve um passo de Rubens Barrichello e Schumacher se terem enfaixado um no outro. É assim uma falta de jeito. É uma ultrapassagem que o Barrichello ainda vai à relva, não é? Exatamente. Ou seja, podíamos estar aqui a falar da única vitória de um português na Fórmula 1. Exatamente. Mas não, os pilotos da Ferrari lá seguiram viagem e depois receberam ordens para simplesmente manterem-se cada um na posição em que já estava na corrida
e gerirem apenas a distância para os rivais que vinham atrás. Exatamente. Senão, se calhar, exato, é o que tu dizes e estaríamos aqui a falar da vitória de Tiago Monteiro. Voltando ao nosso Tiago, teve uma carreira, e vai tendo ainda, porque ele ainda faz algumas aparições, teve uma carreira bem interessante, teve esses 2 anos na Fórmula 1, primeiro na Jordan em 2005, na Jordan Toyota, o motor na altura era Toyota. A Jordan, entretanto, já tinha sido vendida, mas tinha mantido o nome. Em 2006 passa-se a chamar Midland F1 Racing, ainda com motor Toyota. Mas aí Tiago Monteiro já não conseguiu pontuar em nenhuma corrida. O melhor que conseguiu foi um 9º lugar no Hungaroring, na Hungria. Sendo que ali por volta do Grande Prémio de Itália e antes do Grande Prémio da China, a equipa muda de dono e deixa de ser holandesa e passa a ser russa. Sim, na altura era holandesa, não era neerlandesa. Mas o hino era o mesmo, não era? Portanto... Sim. E passa a ser chamada de Spiker MF1 Racing. Salvo erro é no Mónaco que o seu colega Christian Albers em 2006 se enfaixa nele, o que deixou bastante revolta em Miguel Ribeiro na altura e na generalidade acredito que os adeptos portugueses que estavam a ver a corrida. Não fez sentido nenhum. Colegas a bater no Mónaco e voltamos nós à corrida do Mónaco que ainda agora aconteceu. Epá, pois o que é que se vai fazer? Olha, não me faças falar. Tiago Monteiro depois, ele que vinha de fora do circuito dito normal da Fórmula 1, porque ele em 2004 era piloto de testes da Minardi, mas em 2004 foi segundo à geral na World Series by Nissan, que era um campeonato de fórmulas promovido pela Nissan. Em 2003 correu na então kart, que era Kart World Series, foi um dos nomes de uma das outras vidas da IndyCar. Correu na Fórmula Internacional 2000, antes disso fez o Grande Prémio de Macau, que é uma prova lendária do automobilismo mundial. Conseguiu em 2001 e 2000 ser segundo à geral da Fórmula 3 europeia, da Fórmula 3 francesa, e depois da Fórmula 1 virou-se para carros de cockpit mais fechado, digamos assim. Correu muito tempo, foi-se revezando entre carros de turismo e carros de resistência. Correu diversas vezes na Fórmula 1 não, 24 horas de Le Mans. Correu na Fórmula, como eu disse, na Fórmula Internacional 3000. Na kart acaba por ter alguns bons resultados. Nos carros de turismo, algumas vitórias, quase sempre correu pela SEAT, tendo depois mais tarde passado para a Honda. Conseguiu algumas vitórias, ainda por cima dessas algumas vitórias, algumas em Portugal, no circuito de Vila Real. E vão dizer, então, mas o circuito de Vila Real aonde? É um circuito citadino, bastante histórico, onde já correram lá motas também. Vão lá à procura, porque é muito giro. Por isso sim, ainda correu também em 19, 20 e 21 as 24 horas no Nürburgring, que foram agora, à hora que estamos a gravar, no último fim de semana. Tiago Monteiro ganhou 2 vezes de Honda Civic em 19 e 20 e ficou em terceiro dentro da categoria em 21, por isso, lá está, repetindo, acho que Tiago Monteiro foi um degrau acima do que foram os seus predecessores. E por isso não há mais portugueses na Fórmula 1? Não, mas olha, há um, mas antes disso vou deixar aqui um desafio aos nossos seguidores. É que para além destes 4 que correram, há 4 que tiveram quase lá. E o que é que eu agora vou fazer? Vou-vos dar esses nomes e vocês nos comentários vão-nos dizer o que é que foi esse quase que faltou. Quem foram? Casimiro. Vão à procura. Não, eu vou-lhes dar... Não, olha, vou-lhes dar 3 nomes e vou deixar o mais fácil para eles depois comentarem. E eles vão ter que dizer o que é que foi o quase que os impediu.
Casimiro de Oliveira, Álvaro Parente, Filipe Albuquerque e depois há outro. Depois há outro, que é o quarto. Sendo que Filipe Albuquerque, e vou dar uma ajuda, Filipe Albuquerque e este outro têm os dois a mesma escola da Academia da Red Bull. Sendo que este que falta foi parceiro na Academia de Max Verstappen e de Carlos Sainz. É verdade, sim senhor. E agora, vou investigar o que é que os impediu, estes 4 sujeitos de chegar à Fórmula 1. Comentem aí o nome do que falta e porque é que eles não entraram mesmo na Fórmula 1. O nome que falta, eu lembro-me da história dele e, epá, para mim é gandamelão. Eu choraria dias a fio. Com a história que ele conta, eu choraria muito no lugar dele. Se bem que é um piloto que agradece muito, ainda assim, a carreira que teve ao facto de ter estado na Red Bull, e principalmente ele e o Filipe Albuquerque têm efetivamente boas carreiras da Fórmula 1, porque lá está, a Fórmula 1 é o topo, mas quem não consegue lá chegar não acabou a vida. Não. E esses dois têm efetivamente boas carreiras na resistência, com vitórias à geral e dentro das suas categorias, e têm todo o mérito por isso. E agora falta então o nome que tu falaste. É um português que também está na Fórmula 1, na história da Fórmula 1. Não é nublante, mas é de uma maneira também igualmente importante, não é, Miguel? É verdade. Vou só dizer que este homem literalmente descobriu e impulsionou a carreira de Michael Schumacher. Estamos a falar do ex-administrador da Mercedes AMG Motorsport, Domingos Piedade. Domingos Piedade, que também é referido e mencionado no filme de Michael Schumacher na Netflix. Lá está, e dão força ao que estamos a dizer, que foi um dos grandes impulsionadores da carreira do alemão, ele que o conheceu ainda nos karts e que viu que havia ali qualquer coisa muito interessante. Ele sabia. Domingos Piedade, que foi introduzido aos carros porque o pai de um amigo, o pai do seu colega Júlio Botelho Muniz, corria, fazia corridas de carros. O pai de Júlio Botelho Muniz, não, o pai de José Carlos Botelho Muniz, o filho é que é mau. O seu amigo José Carlos e o pai era o Júlio, e o Júlio fazia corridas. Domingos Piedade chegou a dizer que está bem, se o Júlio jogasse golfe, eu ia estar no golfe. Domingos Piedade apaixonou-se pela modalidade completamente, foi para a Alemanha estudar engenharia mecânica e construiu a partir daí a sua carreira no automobilismo. Quando é nomeado administrador da AMG, que na altura era só uma secção de tuning de carros, passando o exagero, da Mercedes, consta que tinham 27 empregados e saiu de lá quase com um império e com uma marca própria. Hoje a AMG é Mercedes, mas não é Mercedes, é quase um setor próprio da Mercedes com vida própria. Domingos Piedade acompanhou também a carreira de Emerson Fittipaldi, era amigo pessoal de Ayrton Senna e de Nelson Piquet. Ele dizia que tentou organizar... Eu achei brilhante ele ser amigo pessoal desses dois. Exato. Dos dois. Domingos Piedade dizia que tinha tentado sem sucesso organizar 10 anos da vida de Emerson Fittipaldi, mas pronto, era um brincalhão, porque acompanha Fittipaldi quando Fittipaldi é campeão. E em jeito de curiosidade, Domingos Piedade pode ser, de certa forma, considerado o inventor do safety car, porque no Grande Prémio do Estoril de 84 ele levou o carro para a pista com o intuito de ser aquilo que é hoje, um safety car, a título experimental. Olha, vou levar. E o que era uma coisa a custo zero, de circunstância, tornou-se hoje, agora para a Mercedes e também recentemente para a Aston Martin, um negócio que dá dinheiro a ganhar à Fórmula 1, cerca de 15 a 20 milhões ao ano, à piloto oficial de safety car, na pessoa do Bernd Maylander. Ou seja, Domingos Piedade aqui a ter sido também, de certa forma, um visionário. Chegou a vencer as 24 horas de Le Mans enquanto chefe da equipe na Porsche.
Domingos Piedade voltaria para Portugal muitos anos depois, 37 anos depois, para ser mais preciso, de ter emigrado para a Alemanha. Voltou para Portugal, esteve diretamente ligado à organização do Grande Prémio de Portugal no Estoril. Deixou-nos em 2019, mas será este sim, não na pista, mas o português mais importante da história da Fórmula 1. E pronto, também a nossa homenagem. Acho que sim, um homem que foi bem feita. Deu tanto à modalidade. Ele que faleceu de cancro, mas que deixou um legado importantíssimo na Fórmula 1 e no desporto em Portugal. Muita gente conhece o nome, principalmente a malta que acompanhava a Fórmula 1 já nos anos 80 e 90. Ele chegou a ser comentador da Fórmula 1, das transmissões da Fórmula 1 em Portugal, escrevia e dizia que as suas memórias iam ser publicadas depois da sua morte, a título póstumo e com bolinha vermelha, porque tinha imensa coisa para contar. Por isso, olha, se estiverem escritas, alguém que as publique. Se tiverem sido publicadas, digam-me onde é que eu compro, que eu vou já. E está feito. É isto, está feito. É isto, os Tugas na Fórmula 1, maravilha. Se não sabiam, agora aprenderam mais uma coisinha para ir contar aos vossos amigos nas conversas de grupo. Pois é. Portanto, mais um motivo para subscreverem o canal e ativarem aquele sininho e tudo, que é para serem sempre os primeiros do vosso grupo a ter acesso à informação que está em todo lado, é verdade, mas nós reunimos aqui para vocês, ou seja, nós temos o trabalho de reunir, vocês já têm tudo feito, é só ouvir, depois chegar ao pé dos amigos e olha, sabes, o não sei das quantas foi o primeiro a pontuar. E se isso não merece um grande like, é não sei. Da vossa parte, shame on you. Portanto, like no vídeo, subscrevam o canal, comentem, não se esqueçam do desafio que vos foi lançado, portanto, toca a responder a ele nos comentários, partilhem com os amigos, ou com os inimigos, é com quem quiserem, o que importa é partilhar. E pronto, no próximo episódio a gente vê-se por aí com mais um tema desta brilhante modalidade. Que ainda vamos pensar qual é. É verdade, sim senhor. Honestidade é a melhor política. Exatamente. Até à próxima. Tchauzinho.